E eu me chamo Kleber, tenho 29 anos. Como você pode perceber, não estou só aqui, graças a Deus. Tem um povo que está trabalhando e que pensou neste encontro com muito carinho, neste retorno, uma vez que nós estávamos no tempo de formação interna. E hoje, graças a Deus, nós já abrimos as nossas portas para todo aquele que quiser experimentar o amor de Deus. Aqui, não esqueça, é local de encontro meu com o Senhor. Eu venho aqui para encontrar uma pessoa que tem um nome, que tem um rosto, que tem uma proposta. Chama-se Jesus Cristo. Então, em nome da condenação, eu falei neste grupo desde setembro de 2011. Eu precisava fazer 2 anos. Sejam muito bem acolhidos. Vocês estavam nas nossas orações há muito tempo. Nós intercedemos, nós jejuamos, nós nos sacrificamos para que ele seja um encontro especial na vida de cada um. E vai ser especial se nós pudermos oferecer aquilo que nós já recebemos. O Senhor Jesus. Então, um abraço bem especial do Nova Semente. Talvez alguns venham aqui de passagem, outros venham aqui para ficar. Se ficarem, ou se vierem de passagem, sejam muito bem-vindos e acolhidos. Pois bem, agora eu saio da palavra do Kleber e vou trazer para nós a palavra de Deus. Você já viu que tem aqui uma palavra que chama Éfata. Vamos dizer Éfata. Eu queria que quem trouxesse a Bíblia abrisse no livro de Marcos, capítulo 7. Quem trouxe a sua palavra, vamos ler juntos. É daí que nós vamos tirar o que Deus tem para mim e para você nesta noite. Marcos capítulo 7, versículos de 31 a 37. Marcos capítulo 7, versículos de 31 a 37. Entenda que é a palavra que o Senhor colocou no nosso coração para você. Você é o grande ouvinte, é o grande necessitado desta palavra. Se você está sentado, é porque tem uma bênção especial para você. Diz assim: saindo de novo do território de Tiro, seguiu em direção do mar da Galileia, passando por Sidônia e atravessando a região da Decápolis. Trouxeram surdo que gaguejava e rogaram que pusesse as mãos sobre ele. Levando-o a sós para longe da multidão, colocou os dedos nas orelhas dele e com saliva tocou-lhe a língua. Depois, levantando os olhos para o céu, gemeu e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente abriram-se os olhos, os ouvidos e a língua se desprendeu e falava corretamente. Jesus os proibiu de contar o que acontecera, mas quanto mais o proibia, tanto mais eles o proclamavam. Maravilhavam-se sobre maneira, dizendo: ele fez tudo bem, faz tanto os surdos ouvirem como os mudos falaram. Palavra da salvação. Então, e agora nós vamos meditar um pouco nessa palavra. É importante que alguém abra o nosso entendimento, e nós já rezamos ao Espírito, que ele possa abrir o nosso entendimento para entender o que aconteceu aqui, nesta palavra. Saindo de novo do território de Tiro, a palavra está narrando o encontro de Jesus com um surdo mudo. Não sei há quanto tempo, a Bíblia não diz, não sei se de nascença, a Bíblia não dá detalhes. Mas era um surdo que gaguejava. E rogaram que impusesse as mãos sobre ele. Ou seja, alguém leva, ou algumas pessoas levam esse surdo, que pode ser parente, que pode ser
pessoas levam até Jesus, ou seja, já conheciam, já tinham experimentado, já tinham ouvido falar de Deus, ou já tinham tido uma experiência com o Senhor. Por crerem nele, por acreditarem que Jesus podia curar, eles levam o surdo, o mudo, até Jesus. E quando chegam a Jesus, eles rogam. Imagina a cena: Senhor, nós trouxemos esse irmão, esse amigo, esse pai, esse vizinho, toca nele, e põe as tuas mãos sobre ele, e ele ficará curado. E aí nós trazemos isso para a nossa realidade. Hoje, o Nova Semente, o grupo de oração, quer ser esses desconhecidos. Nós não queremos os nossos nomes expostos. Nós queremos apenas levar pessoas que estão surdas, que estão mudas, que estão cegas, que estão doentes, que estão necessitadas do amor de Deus até o Senhor. Nós somos este coordenador, esta equipe de música, o povo da água, todo o povo que está trabalhando neste grupo. Nós somos esses que trazem a Jesus pessoas que precisam do seu toque. Quem aqui precisa do toque de Deus? Diga eu. Você precisa do toque de Cristo nessa noite? Sim ou não? Sim. De verdade? Sim. Olhando nos seus olhos, faz tempo que o Senhor não toca você? Há quanto tempo Ele tem esperado que você viesse até Ele? Ou se você já está com Ele, você pode ir para águas mais profundas? São perguntas que eu não tenho o poder nem o dever de responder, só você. Ou seja, nós aqui somos esses que vão pedir do Senhor, toca neles. Alguns de vós aqui têm problemas muito sérios, outros não, vieram porque um amigo convidou, viram os nossos milhões de compartilhamentos no Facebook, lá, Nova Semente, vieram porque estavam com saudade do grupo, vieram para conhecer um pouco, mas todos, e aí desculpa eu dizer, vocês foram seduzidos. Não se iludam. Os convites, nas casas em que nós fomos, nas completagens que nós fizemos, ou pelas redes sociais, era o Senhor que nos queria aqui. Tinha um plano, sabe? Tinha um porquê. E de alguma forma o Senhor quer sacudir a cada um de nós, quer nos tirar dessa surdez, desse silêncio, dessa cegueira que nós trazemos. Não é verdade que às vezes nós ouvimos o Senhor falar e passa despercebido. Não é verdade que nós o vemos em várias situações no nosso dia a dia e nós o esquecemos. Mas ainda é verdade que nós muitas vezes já fomos abençoados e silenciamos, não testemunhamos, não anunciamos aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. E outros, pela falta de testemunho, pela falta de anúncio, não se convertem, não mudam de vida. Que assim não sejamos nós. Que assim não sejamos nós. E aí, como eu disse, nós somos esses desconhecidos que levam Jesus. Mais para frente, olha o que acontece. E aí vem o milagre de Deus. Nós pedimos ao Senhor, aquele povo levou o surdo mudo. E quando ele chegou com Jesus, o que aconteceu? Levando-o a sós para longe da multidão. Ambos, o surdo e o Senhor, ficaram a sós, frente a frente, olho no olho. Jesus se aproximou literalmente daquele homem. Jesus pôde sentir as feridas, as dores, as tristezas, os momentos difíceis que aquele homem trazia na vida dele, na bagagem da vida dele, por conta daquela enfermidade. Porque a Bíblia narra uma enfermidade física. Ele era surdo e mudo. Desculpem a minha ignorância. A pessoa quando é surda não fala bem, né? Assim, irmão? Porque não escuta, não fala bem. Então, não fala, né? Então, imagina quantas vezes esse homem quis se comunicar, quis ouvir, quis falar e não pôde. E por conta disso, sabe só o Senhor quantas feridas, quantos traumas, quantos deboches, quantas nos
poderes atuais chama quanto bullying esse homem deve ter sofrido. Imagina que isso foi desde o nascimento dele. Aí Jesus o levou para um canto à parte. E, gente, eu imagino essa cena, Jesus ficou a olhar nele. Jesus examinou aquele homem, olhou a sua história, como só ele pode fazer. De dentro para fora, toda a história, os pais, a família, o Senhor pode. Você crê? Ele pode, num olhar, me examinar, me investigar, conhecer os caminhos por onde eu tenho andado. O Senhor pode. Então, entende? Alguém levou, quando chegou lá, eles ficaram a sós. É preciso estar a sós com o Senhor. E a palavra fala que foi para longe da multidão. E aí, gente, olha o que acontece. Eu digo que é um milagre completo. Já viram que Jesus várias vezes curou muitas pessoas só pela força da palavra. Bastou uma palavra e aquela pessoa ficou curada. Mas nesse caso, analisa comigo. Precisou haver um toque. Levando-o a sós para longe da multidão, colocou os dedos nas orelhas dele e com saliva tocou-lhe a língua. Estranho esse jeito de Jesus fazer esse milagre. O Senhor tem os seus motivos, tem os seus porquês. Eu não entendo. Eu só entendo que nessa situação não foi só pela palavra. Houve um toque. Jesus tocou nas orelhas. Tocou nas orelhas. Imagina que Jesus tenha feito assim, ó, nas orelhas das duas. E aí Jesus, com saliva, mais bonitinho, né? Toca na língua dele. Algo que para muita gente é anti-higiênico. Mesmo sendo a baba de Cristo, pode. Mas, aí que vem. Por que eu disse que é um milagre completo? Ou era dessa forma, como ele quis nos desígnios dele, ou aquele homem não sairia daquele encontro curado. Ou seja, aquele homem se dispôs, aquele homem se sujeitou, mesmo sendo a barba de Cristo, a receber a saliva do Senhor. Porque ele precisava de uma cura, ele precisava de uma renovação. E veio da forma que você já está escutando repetidas vezes. Tocou nas orelhas, com saliva tocou na língua. E aí a palavra vai dizer que ele imediatamente foi curado. Imediatamente foi curado. Depois, levantando os olhos para o céu, gemeu e disse: Jesus, éfata, que quer dizer abre-te. Aí vem uma palavra, e é sobre essa palavra que nós vamos rezar nesta noite. Com muita tranquilidade e confiança em um Deus que já tem nos dado os sinais, que já tem nos mostrado por onde